Olá pessoal, inicialmente, para compreendermos melhor a calorimetria, nós precisamos entender alguns conceitos relacionados à temperatura e calor. É fundamental que a gente entenda isso para a gente compreender a física do segundo ano. Temperatura, uma palavra usada casualmente no dia a dia, nós temos que ela é a grandeza física associada ao estado de movimento ou agitação das partículas. Então eu tenho que é o estado de movimento ou a agitação das partículas que compõem os corpos. Então, qualquer tipo de matéria é composto por átomos e moléculas. Então, se você pensar numa barra de ferro, num bloco de gelo, qualquer pedaço de matéria, você pode imaginar que aquilo é um amontoado de moléculas. Bilhões e bilhões de moléculas. Então, imagine aqui que eu tenho uma representação das moléculas que compõem um tipo de matéria qualquer. Nesse caso aqui, é a nossa molécula de água, vamos pensar que é um bloco de gelo ou um pouco de água, né? Então, o que é a temperatura? A temperatura mede o quanto essas moléculas agitam e vibram em torno de si. Então, se nós temos um bloco de gelo, as moléculas tendem a ficar mais confinadas e paradas, porque eu tenho pouca energia sendo fornecida ou quase nada. Quando eu começo a aquecer o bloco de gelo, pessoal, eu tenho que essas moléculas recebem a energia que vem do calor e elas tendem a mudar o seu estado de movimento e de rotação. E elas ficam mais agitadas. Então, o que o termômetro faz? O termômetro mede o grau de agitação. Então, quando você está com febre, por exemplo, você vai colocar o termômetro em contato com a pessoa que está com febre, supostamente com febre. Aqui no meio eu tenho um líquidozinho. Vou pegar um termômetro de mercúrio, não é? Para ficar mais fácil. É um líquidozinho aqui que pode subir ou pode descer conforme a temperatura. Então, quando esse termômetro está em contato com o corpo, vou colocar aqui o contato do termômetro com um corpo qualquer. O que ele mede? Ele mede justamente isso, ele mede o grau de agitação das moléculas. Se as moléculas estão muito agitadas no corpo, o termômetro é sensível a esse movimento e a coluna sobe, dizendo que tem muita agitação nesse corpo. Se as moléculas estão menos agitadas, essa coluna vai descer em resposta a esse grau baixo de agitação. De forma que a temperatura nada mais é do que uma resposta à movimentação das moléculas. Então eu tenho aqui moléculas muito agitadas, temperatura alta, moléculas pouco agitadas, temperatura baixa. Então esse é o conceito de temperatura. Então você poderia dizer, se tivesse a 40 graus o seu corpo, você poderia dizer, olha, as moléculas do meu corpo estão muito agitadas. Ou se você estivesse lá no Alasca, você poderia dizer, bem, as moléculas do meu corpo estão pouco agitadas, porque a temperatura é baixa. Então essa é a ideia de temperatura. Associado a isso, nós temos outro conceito importante relacionado à temperatura, e também ao calor, que a gente já vai ver o conceito, que é o equilíbrio térmico. Todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico. Portanto, dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Muito simples isso aqui. Eu tenho um corpo e outro corpo, esse vermelho e esse azul. Veja, as moléculas têm graus de agitação diferentes porque as temperaturas são diferentes. Quando eu coloco em contato, a tendência é que os dois corpos tenham a mesma temperatura com o passar do tempo. É uma transferência de energia desse para esse. Então, eu tenho aqui o meu equilíbrio térmico. Então, eu tenho a temperatura A aqui, maior, tenho a temperatura B, menor. Coloquei em contato, eu vou ter uma temperatura T igual para os dois. Eu digo que está em equilíbrio térmico porque eles tendem a ir para o mesmo estado de temperatura. Por exemplo, aqui
a água quente e a água fria. Se coloca as duas juntas, vai ter o equilíbrio térmico, vai ter uma água morna, vamos. Um exemplo simples. As partículas da água quente fornecem parte da sua energia de agitação, como a gente viu, para as partículas da água fria e vice-versa. A troca de energia só é interrompida quando o equilíbrio térmico é atingido. Eu não tenho mais troca porque ambos chegaram à mesma temperatura. E aqui nós chegamos ao ponto mais importante da aula, que é a ideia de calor, que a gente vai trabalhar por muito tempo esse semestre aí. Até o meio do ano a gente vai trabalhar muito essa ideia de calor. Calor é a transferência de energia de um objeto ou sistema para outro, em razão exclusivamente da diferença de temperatura entre eles. Então veja bem. Então eu sei que calor é a transferência de energia de um objeto para outro, porque eles estão em temperaturas diferentes. Então vamos ver o exemplo. Corpo A tem temperatura maior, corpo B tem temperatura menor. Quando eu coloco em contato, a gente sabe que eles vão entrar em equilíbrio térmico. Mas a ideia é que a temperatura desse corpo ela tende a diminuir porque há uma transferência de energia para esse corpo. As moléculas que existem aqui nesse corpo têm um grau de agitação que a gente viu. Elas vibram e se movimentam com determinada velocidade e energia. Quando as moléculas desse corpo, que estão muito rápidas, girando muito rápido, entram em contato com as moléculas desse corpo que não estão tão rápidas quanto as do corpo A, essas moléculas encostam, digamos, ou melhor, encosta não é um termo adequado, mas transferem a energia para essas moléculas aqui por causa do contato. Então, se essas estão mais rápidas do que essas da direita, essas aqui transferem energia para essas diminuem a agitação e essas aqui aumentam porque recebem energia do corpo A. Então, esse ato de transferência eu chamo de calor. Não é que o corpo A tem mais calor que o corpo B, não. O calor só é esse processo de transferência. Então eu não digo que eu tenho calor, eu digo que eu transfiro energia em forma de calor. Ou melhor, eu transfiro calor, né, para ser mais simples aqui. Então calor é a transferência de energia. Ele não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você transfere. Você tem energia por conta da agitação das moléculas. E quando isso é transferido, eu chamo essa transferência de calor. Ok? É um pouco confuso, mas é isso. O corpo tem energia cinética e rotacional das moléculas, vibracional. Ele tem energia, o corpo A, por isso que tem uma temperatura maior. Então, a transferência dessa energia eu chamo de calor, que é o ato onde eu encosto os dois corpos, as moléculas transferem energia para outras moléculas. Essa transferência é chamada de calor, basicamente resumida nesse conceito que a gente viu aqui. Ok, galera? Então, pessoal, tem uma atividade aqui, porque é uma atividade introdutória, nós não vamos aprofundar muito, a gente precisa avançar. Então, por enquanto, é essa atividade aqui. Ó. Escreva o conceito de calor e temperatura, diferenciando os dois, citando exemplos que podem ser encontrados no dia a dia. Então, você vai dizer, o calor é o quê? É energia em transferência em decorrência da diferença de temperatura. O que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Então, a diferença básica é que um corpo tem temperatura e enquanto que o calor eu falo de transferência, enfim. Então, você pode trabalhar os conceitos diferenciando os dois. Você pode pesquisar no Google, enfim. Você pode citar exemplos do dia a dia. Né? Alguém que fala, eu estou com calor. Mas, espera aí, você não está com calor. Você está com a temperatura elevada, ou seja, o grau de agitação das moléculas do seu corpo estão elevadas e por isso você está com essa sensação de que você tem calor. Mas calor é uma energia que você transfere, não uma energia que você possui ou que tem no seu corpo. O que você tem é um grau de agitação elevado de suas moléculas que compõem o seu corpo. Então, há várias coisas que você pode citar no dia a dia, enfim. Sobre equilíbrio térmico, por exemplo, você está com a temperatura do seu corpo elevada, você entra numa sala com ar-condicionado, o que vai acontecer? Se o seu corpo está a 40 graus Celsius, você estava no sol de Porangatu, que é um sol generoso, não é isso? Você entra na sala de aula lá no CEPI, com
a temperatura elevada, ou melhor, com a temperatura da sala muito baixa e o seu corpo com a temperatura alta, vai haver um equilíbrio térmico, não vai? Porque você vai entrar na sala e o seu corpo vai trocar energia com o meio que está mais frio da sala, com o ar-condicionado. Seu corpo vai transferir energia em forma de calor para o ambiente da sala e vai atingir o equilíbrio térmico. Então, assim, tem várias ideias sobre o dia a dia que você pode colocar. Beleza? É isso aí, galera. Até